E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Vamos que vamos a mais um vídeo. Hoje foi um dia majoritariamente mais otimista. Índice Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, deu uma subida razoável, rompendo aqui região de resistência forte, região dos 128 mil pontos. Hoje fechou acima, ficar de olho, mercado mostrando força compradora. Amanhã teremos reunião do Copom. A taxa Selic, muito provavelmente, ela deve aumentar 0,75%. Atualmente, ela está em 11,25%. E a expectativa do mercado, de acordo com a última atualização, é que termine em 12% ao ano em 2024. Em 2025, vá para 13,5% e em 2026 caia para os 11%. E o mercado como um todo espera justamente essa faixa dos 12%. Exceções, temos a XP, que espera que o Copom realize um aumento de 1%, e o Bradesco, por exemplo, e a LCA Consultores espera que o aumento seja menor, 0,5%. Mas majoritariamente o mercado espera 0,75% mesmo. Hoje tivemos o IPCA do mês de novembro vindo em 0,39% no mês, reduzindo em relação ao mês de outubro, quando veio 0,56%, mas o principal vilão, eu já senti, vocês já sentiram, foi a parte de carne. Carne pesou bastante no bolso, né? Principalmente da população com renda menor. Por exemplo, aqui você encontrava carne em João Pessoa, a dita promoção, mas sempre o preço é esse. Na faixa dos 30, R$ 31. Agora, meus amigos, no barato do barato é 38, 39, carne assim mais mole, né? Um colchão mole, um colchão duro, porque o resto tá na faixa dos R$ 50. Então, aqui eu trago para vocês os principais indicadores, os principais componentes da inflação, da última inflação. Vejam que alimentos e bebida estão aqui, ó, uma inflação puxando, né, os segmentos. Despesas pessoais vieram em segundo lugar e transporte em terceiro. Deu uma aliviada mais na parte de habitação, artigo de residência um pouco menos, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação e comunicação. E na parte aqui de inflação por cidade, o pessoal de Rio Branco tá meio sofrido. Foi a maior inflação do último mês. A inflação tá na casa acima de 0,9%. Em segundo lugar, Campo Grande. Depois, Belo Horizonte. Aqui são as principais regiões metropolitanas. Deixa eu ver se tem João Pessoa aqui. João Pessoa não tem. Só vai ter Recife. Recife, a inflação do mês, ela foi por volta de 0,41, 0,42. Enfim, meus amigos, mercado hoje, como é que foi? Embolado. Aqui estava positivo, nos Estados Unidos levemente negativo. E vou falar com vocês de uma ação que caiu bastante. Deu uma tentativa de reagida a alguns pregões. Vejo que bateu aqui nos 4,92, depois veio na região dos 4,50 e hoje rompendo, com o volume subindo, então aumentou o interesse na empresa. As ações movimentam em média R$ 1.300.000, hoje movimentam mais de 2 milhões. Vou falar com vocês da Aeris, meus amigos, empresa do segmento industrial. Ela atua na fabricação de aerogeradores. Só que tem um pequeno detalhe: o segmento de energia eólica, ele está passando por um processo de retração. Após passar um período de expansão entre 2020 e 2022, o mercado está passando aí por uma diminuição de demanda. Consequentemente, as empresas terão uma diminuição de receita, uma diminuição de novos pedidos. Basta lembrar que a Aeris sempre falava que ela não estava dando resultado porque tinha muitas linhas não maduras, linhas recentemente montadas, que são linhas que não dão lucro. O que aconteceu agora? A empresa só tem linhas maduras
E o resultado também não tá vindo dos melhores. Inclusive, no último resultado, ela tava com 10 linhas em produção. Ao longo do ano, ela vai perder mais duas. Então, ela vai ficar com 8 linhas. Sendo que duas são não maduras, ó. Então, maduras, ela vai ficar com 6. Por quê? Ela perdeu, ó, ao longo do ano duas. E agora ela tá bem no fim de mais duas linhas de produção. Por isso que quando você vai olhar os resultados, ó, receita no trimestre caindo 13%, 40%, no acumulado do ano quase 40%. Resultado líquido, a empresa tá vindo aí com prejuízos em cima de prejuízos. No ano passado ela tinha 42 milhões de reais em prejuízo, no acumulado desse ano já são mais de 100 milhões. E um dos indicadores que chama a atenção é o endividamento da empresa. Então, o que está acontecendo? A Aeris divulgou ontem que chamou os seus credores das primeira e segunda emissão de debêntures para conversar. O que ela está querendo dizer aqui? Olha, nós atingimos um índice financeiro que não poderíamos atingir. Geralmente é aqui, ó, essa alavancagem, dívida líquida sobre o EBITDA. Provavelmente eles já estão prevendo que vão ficar aqui com a alavancagem em 3,5 vezes. Aí antes deles divulgarem esse resultado, porque o ano já tá acabando, né? Ele já tem ideia mais ou menos como é que tá o resultado aqui do quarto trimestre de 2024. Então, antes desses resultados serem consolidados e divulgados, eles já estão falando assim: olha, nós estamos sendo honestos, nós não estamos conseguindo cumprir o nosso índice de alavancagem. Mas não é apenas isso, meus amigos. A Aeris, ela vai também solicitar um prazo a mais para realizar os pagamentos dessas debêntures. Porque como é que funciona o pagamento do debenture? Primeira coisa, você vai ao mercado, emite essas debêntures e recebe um título de crédito. Aí você fala assim: olha, eu vou devolver esse dinheiro para vocês e vou pagar a mais uns jurozinhos. Então vamos botar aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é os juros. Acima e abaixo. Então ele pega lá, sei lá, um exemplo. 1 bilhão de reais e ele devolve 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Não é assim que é colocado IPCA ou Selic mais 2%. Da Aeris, eu vou mostrar para vocês, foi Selic. Então o que ela tá falando? Olha, eu não vou conseguir pagar para vocês esse principal, que pode ser dividido, né? O da Aeris foi assim, foi em 3 vezes, 1 a cada ano. E ela tá falando: olha, também não vou conseguir pagar isso. Então eu trouxe para vocês aqui, ó, a convocação do pessoal da primeira série, primeira emissão. O da segunda emissão vai mudar pouca coisa. Segunda emissão de debêntures, eles só estão falando o seguinte: olha, que o vencimento é mais para frente. Nós não conseguimos cumprir o índice financeiro e nós queremos que isso não seja caracterizado como calote, como inadimplência. Já para a primeira debênture, primeira emissão, não, o negócio já é um pouquinho mais complicado. Ó, nós não vamos poder pagar a amortização que nós devemos pagar no próximo dia 15 no próximo dia 15 de janeiro, e estamos pedindo aqui 60 dias a mais. E também não vamos poder pagar os juros que deverá ser pago no mesmo dia, e também estamos pedindo 60 dias a mais. E tudo isso nós não queremos que seja caracterizado como inadimplência. Então, eles convocaram essas reuniões e eles vão se reunir em primeira convocação no dia 30 de dezembro de 2024, às 10 da manhã. Então, aqui, ó, na primeira emissão de debêntures, foram 600 milhões de reais e o vencimento dela é no dia 15 de janeiro de 2026, é quando ela tem que estar com tudo quitado. E ela ficou de pagar em 3 parcelas. Então seria aqui, ó, 200 milhões aqui, ó,
em janeiro de 2024, mais 200 milhões em 25 e mais 200 milhões em janeiro, 15 de janeiro de 2026. Fora os juros remuneratórios, né? A empresa, ó, ela se comprometeu a pagar DI, que é equivalente a Selic, mais 2,9%. E esses pagamentos de juros, eles devem ser realizados nos meses de janeiro e julho de cada ano. E aqui, ó, a segunda emissão, a companhia contratou 700 milhões de reais. Como é que é o pagamento desses 700 milhões? Vai ser com vencimento em 60 meses, lá de 2021 para frente. E ela vai pagar aqui em 2 vezes. Primeiro, em julho de 2025 e depois em janeiro, se não me engano, ou é julho. Deixa eu ver aqui que ano foi, que mês foi esse. Foi em julho de 2026. E em relação a juros, ela vai pagar, ó, DI mais 2,15%. Independente disso, a companhia está com dívida elevada em um cenário de juros altos, com a tendência de subir mais no ano que vem, e com certeza o cenário de processo de retração do setor que ela atua não deve favorecer nos próximos trimestres essa alavancagem que a companhia tem atualmente. Isso tende a piorar. Agora, você me pergunta, por que essa disparada aqui? Não tem nada que explique, a não ser quem está vendido recomprar suas posições. Ele está recomprando suas posições para vender mais acima. Explico. Quem está vendido, ele ganha com a queda. Então isso aqui, ó, essa queda todinha está lucrando. Aqui lucrou mais ainda. Lá no início de setembro, o preço estava em 12,40. Isso lembrando que é pós-grupamento que a ação fez recentemente. E agora, após bater ali na região dos R$5, voltou para os 6. Então veja que só para voltar ali, ó, teria que subir 50%. 50% não, né? 100%. E de lá para cá, foi uma queda que chegou a 50%. Então quem ganhou nessa queda, ele recompra, e isso cria uma pressão compradora. E essa porrada da Aeris, ela veio no final do pregão. Até 5 horas o preço estava lá na região de 5, 5,10, e agora bateu acima dos R$6, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.